Romanos, capítulo 8, do verso 37 ao 39 está escrito: Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na vida cristã, existem algumas coisas muito importantes que nós devemos observar. Os princípios de Deus são diferentes dos princípios estabelecidos nesse sistema do mundo, porque o mundo é regido pelo maligno. E muitas coisas, muitas situações, muitas vezes tentam nos afastar de Cristo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo 6, Jesus disse assim: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. As circunstâncias não podem nos separar do amor de Deus. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo aos romanos. Mas a única coisa que pode impedir o agir de Deus em nossa vida é o pecado. São as nossas iniquidades. Existem perigos que são reais. Jesus não temia nada, pois o que estava no coração dele era o perfeito amor, que lança fora todo medo. Ele não teve medo de enfrentar o diabo quando foi tentado no deserto. Ele não teve medo da opinião pública e a repercussão de se opor a um sistema religioso que era mais opressor do que libertador. Jesus enfrentou com ousadia o caminho mais difícil que lhe foi proposto, indo até a morte, e morte de cruz. E mesmo tendo um momento de extrema agonia e angústia, onde as gotas de suor eram como gotas de sangue, ele não desistiu, pois o seu maior desejo era fazer a vontade do Pai. Foi por causa do sacrifício de Jesus que o apóstolo Paulo foi capaz de escrever esta carta aos Romanos, declarando que eu e você somos mais que vencedores e que as circunstâncias que enfrentamos não podem nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só que uma evidência de que nós fomos realmente alcançados e transformados por esse amor é quando nós temos a capacidade de dizer não para o pecado. Aquele que está em Cristo não leva uma vida dominada pelo pecado. Em Mateus 5,29, Jesus disse assim: Se o teu olho direito te levar ao mal, arranca-o e lança-o fora. Nós temos que orar e vigiar o tempo todo. Jesus claramente nos adverte e a nossa própria experiência confirma que Deus normalmente não vai nos livrar das tentações, das adversidades, das provações deste mundo. Todas essas coisas vão permanecer na nossa vida, inclusive na vida daqueles que servem a Deus, daqueles que são mais devotos ao Senhor. Quando Paulo pediu a Cristo que removesse dele o espinho da carne, o Senhor apenas respondeu a ele: A minha graça é suficiente para você. O apóstolo Paulo entendeu que não bastava ele falar de Jesus para os outros. Cristo precisava ser o primeiro, a prioridade na sua vida. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, ele diz assim: Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele, do meu corpo, o meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Os problemas internos e nem as dificuldades externas poderão nos separar do amor de Cristo.
A única coisa que nos afastará do Senhor são os pecados que nós não confessamos e não abandonamos. Obrigado por assistir e seja abençoado em nome do Senhor Jesus.